iniciada. Presidente, gravação iniciada. Obrigado. Então, bom dia, senhoras conselheiros, senhores conselheiros. Bom dia, Ana Tereza, que está no apoio. Nós vamos dar início à sessão do dia 17 de março, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão, período das 9 horas. Desde lá, um bom dia a todos, desejo a todos um bom dia de trabalho. Tá? Nós vamos iniciar pelo processo que há pedido de sustentação oral. Agora pela manhã nós temos apenas um pedido do item 45, da conselheira Fabiana, e a recorrente é o Banco Société. Então, peço ao pessoal de apoio que convoque o patrono, doutor Ricardo, para entrar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 45 da pauta, doutor Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Presidente, patrono convocado. Obrigado. Item 44 é da mesma empresa, Fabiana, mas não tem ligação, não é, com o 45? Não, são casos diferentes. Tá. Só houve pedido de sustentação para o 45. Sim. Bom dia, doutor Ricardo. Seu áudio está fechado. Esse botãozinho do lado do botão vermelho, do lado esquerdo. Acho que assim fica melhor, né? Nós não estamos lhe vendo. Consegue. Senhor presidente, senhor relator, bom dia a todos. Agora sim, bom dia. Nós vamos fazer o julgamento do item 45 da pauta, recorrente Banco Société. A relatora é a conselheira Fabiana. Ela vai fazer a leitura do relatório e, em seguida, eu passo a palavra ao senhor. É só que mantenha o microfone desligado enquanto a relatora estiver fazendo a leitura. Conselheira Fabiana, pode começar. Okay. Trata-se de... Eu tenho que fechar o áudio. Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da 8ª turma da DRJ de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado por conta de auditoria interna realizada na DCPS dos segundo, terceiro e quarto trimestres de 98. A teor do que consta no acórdão recorrido, contra o contribuinte foi lavrado o auto de infração, exigindo recolhimento do crédito tributário no valor aproximado de 12 milhões, sendo em torno de 4 milhões a título de R-fonte, mais multa de ofício, juros de mora e multa isolada. A folha 37 do auto de infração tem a descrição dos fatos em enquadramento legal, e aqui eu reproduzo o que foi descrito no auto de infração. A decisão ACO, assim, complementa a infração. Acho que essa parte não precisa ler, né, Paulo, da descrição da decisão. Vou ler esse pedacinho. O anexo 1 do auto de infração refere-se ao demonstrativo dos créditos vinculados não confirmados
e nele consta que, em relação ao crédito vinculado total parcialmente não confirmado, houve compensação com DARF em processo, remetendo-se ao anexo 1A, relatório de auditoria interna, de pagamentos informados na DCTF, que informa como a situação do DARF, compensação com pagamento não localizado. E o anexo 2A refere-se ao demonstrativo de pagamentos efetuados após o vencimento. Assim, o anexo 3, demonstrativo de crédito tributário a pagar, e o anexo 4, demonstrativo de multa e ou juros a pagar, não pagos ou pagos a menor, discriminam os valores lançados por fato gerador. O contribuinte apresentou a impugnação, onde arguiu preliminar de nulidade pela falta de verificação das irregularidades no local da empresa, o que seria um vício insanável no seu entender. Alega ter transcorrido o prazo decadencial, uma vez que, no caso aplicável, a regra do artigo 150, parágrafo 4º, de modo que, quando da lavratura do auto, em 23 de julho de 2003, já teriam se passado 5 anos da ocorrência do fato tributável verificados até 22 de julho de 1998. Quanto ao mérito, o contribuinte entende que teria havido a extinção do crédito pela compensação e que os créditos advêm de pagamentos a maior de RPJ devido no ano base de 1994, o que buscou demonstrar por meio de documentos, como da IPJ original e retificadora do período, onde constam débitos mensais de RPJ apurados em 94 e DARF pago. Também juntou planilhas de cálculo com demonstrativo de pagamentos a maior, atualizados, que seriam suficientes para extinguir a compensação dos débitos de R-Fonte, declarados em 1998. Afirma ter preenchido todos os pressupostos legais que autorizam a compensação, que foi efetuada em relação a tributos vincendos e devidos e entre contribuições de mesma espécie e destinação constitucional, RPJ e R-Fonte. Assim, afirma que a compensação foi regular. O crédito tributário se extinguiu, conforme o artigo 156 do CPI. Alega não ter havido erro de fato diante da inexistência de recolhimentos em atraso, o que tentou comprovar por meio da análise de cada recolhimento. Pede anulação do auto de infração ou julgamento de improcedência deste. Em despacho de revisão de lançamento, as folhas 263 a 269, foi realizada a revisão de ofício e consignou em síntese o quanto segue. Trata-se o presente auto de infração lavrado eletronicamente pelo sistema PICEL após procedimentos de auditoria interna dos pagamentos de valores de R-Fonte que foram informados no DCTF do período já referido. Com base nas informações prestadas na DCTF, o auto de infração foi constituído de débitos no total aproximado de 4.500.000, com multa de 75% de juros de mora. O lançamento foi motivado pela compensação irregular dos débitos declarados de fonte com crédito inexistente, oriundo de pagamento maior de RPJ, mais multas e juros. A partir das informações acima, isso ainda dentro da descrição da revisão do lançamento. A partir das informações acima, extraídas dos sistemas da Receita Federal, observam-se que os débitos declarados em DCTF divergem daqueles informados na DIPJ retificadora. O contribuinte alega que os débitos corretamente declarados são aqueles que constam da DIPJ retificadora. A compensação que o contribuinte intentou realizar envolve pagamentos efetuados com os códigos de receita tais, com débitos de fonte que levam os códigos tais. Na apuração de erros de fato, a competência da Divisão de Controle e de Acompanhamento Tributário da DINF São Paulo não abrange análise de restituições e compensações. Por isso, será solicitada a Divisão de Orientação e Análise Tributária que apure a existência de crédito e a regularidade das compensações, a fim de eventualmente rever o lançamento de ofício. Considerando os períodos de apuração informados nos DARFs, os recolhimentos em questão foram efetuados dentro do vencimento. Sendo assim, o lançamento das multas e juros isolados deverá ser cancelado. E aí teve um despacho. No uso da competência, se decidiu encaminhar o processo ad hoc da DINF São Paulo para que se manifeste quanto à existência de crédito e a regularidade das compensações, a fim de eventualmente rever o lançamento por erro de fato e cancelar as multas e os juros isolados. Aí eu volto para o relatório. As folhas 272 a 307 consta o demonstrativo analítico da compensação e o despacho decisório que se seguiu. Fixou as seguintes premissas e conclusões. Para o pagamento a maior realizado sob o Código 1599, a instrução normativa
21 de 1997, permite a compensação com tributos da mesma espécie e destinação constitucional. Verificamos, utilizando o sistema de apoio operacional, as compensações dos recolhimentos efetuados a maior no Código 1599, levantados do item 2.6, e obtivemos as listagens de folhas tais. Os resultados obtidos convalidam apenas parcialmente as compensações efetuadas pelo interessado em DCTF, listadas nas tabelas de folhas tais. E aí aqui ele indica quais foram as compensações que foram convalidadas. A conclusão, então. Propõe a revisão parcial do lançamento do auto de infração, tendo em vista o reconhecimento das compensações conforme em item 2.8. Volto para o relatório. Intimado, o contribuinte apresentou manifestação, onde reiterou todos os argumentos da impugnação. Acrescentou que não teria cabimento a revisão do lançamento, porque houve alteração do critério jurídico adotado, uma vez que em 2003 lavrou-se o auto de infração exigindo recolhimento do imposto, sob o fundamento de que não existiria o crédito utilizado para compensação. E em 2012, ao efetuar a revisão do lançamento, reconheceu a existência da integralidade do crédito pleiteado, mas determinou que somente parte dele poderia ser utilizado em função das restrições previstas na IN 21 de 97. Em suas palavras, aqui acho que eu não preciso ler porque o patrono conhece as razões do recurso, da manifestação. Aduz ainda que seria ilegal a limitação ao direito de compensação imposto pela Instrução Normativa 21, pois a Lei 8383 teria previsto apenas que a compensação pode ser realizada entre os tributos da mesma espécie, de modo que deveriam ser homologadas as compensações efetuadas, por quanto realizadas com crédito e débito da mesma natureza jurídica, conforme o artigo 66 da Lei 8383. Ao final, requereu a declaração de nulidade do lançamento por força da alteração de critério jurídico ou homologação das compensações realizadas. O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação apenas para excluir a multa de ofício, afastou a alegação de nulidade e assinalou os seguintes fundamentos ora sumarizados. Acho que essa parte eu posso suprimir, né, Paulo? Quanto à existência do direito creditório, o acórdão se reportou ao quanto estabelecido no despacho de revisão de ofício, acima mencionado e transcrito, e também manteve o afastamento da multa de ofício. No recurso voluntário, a recorrente inicialmente requer a realização de sustentação oral e que as intimações sejam realizadas na pessoa de seus procuradores. A seguir, defende a impossibilidade de revisão do lançamento por alteração do critério jurídico, aduzindo que, aqui eu transcrevo parte das razões. Em relação às outras matérias, basicamente reitera a impugnação, onde defende a impossibilidade de restrição pela IN 21 e a legitimidade das compensações. Assenta as seguintes conclusões e pede provimento do recurso voluntário. É o relatório. Obrigado, conselheira. Doutor Ricardo, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de mais nada, bom dia. Vou ser breve porque pela internet acho que é muito mais complicado a gente ficar muito tempo fazendo a sustentação oral, então vou considerar aqui de forma bem informal o excelente relatório da relatora para fixar alguns pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, nós tivemos uma fiscalização no Banco Société Bradesco da França, tá? Nós tivemos uma fiscalização que foi com base na DCTF, portanto, um trabalho interno de revisão. Ponto 1. Ponto 2. Inicialmente, a fiscalização verificou uma falta de recolhimento de 12 milhões de reais de tributos. O banco apresentou todos os recolhimentos e o crédito e houve a legitimidade da compensação. Foi verificado na DIORT que tinha efetivamente recolhimento, o auto caiu de 12 milhões para 400 mil reais. É isso que nós estamos discutindo aqui hoje. 400 mil reais. E por que os 400 mil reais não foram efetivados? Porque a fiscalização, no momento, disse que o crédito utilizado, ele existe, mas ele era um crédito de um código que não poderia ser compensado. É mais ou menos esse o contexto geral de tudo que a relatora deu. Então, eu acho que nós temos dois pontos aqui muito importantes para a gente tratar. Primeiro, a precariedade da fiscalização. Quando a fiscalização não é em loco, não começa ali com o fiscal entrando, pedindo os documentos, ela muitas vezes acaba sendo precária. Porque o fiscal lavra o auto com base nos documentos eletrônicos que ele tem no sistema.
Então, ele foi lá e falou assim, olha, esse CTF aqui não tem o recolhimento, pediu os recolhimentos. A empresa apresentou todos os recolhimentos. Então, no primeiro momento, o auto foi lavrado por falta de recolhimento de tributo, porque não existia crédito. A empresa foi lá e apresentou todos os DARFs de retenção e mostrou a legitimidade do crédito. Aí, no segundo momento, o fiscal falou assim, olha, mas como você apresentou aqui todos os recolhimentos, eu vou te autuar, porque um desses recolhimentos que você apresentou, na verdade, é de um DARF de R-fonte, que ele comprovou que existe, é um DARF de R-fonte, mas que estava relacionado a R-fonte de FINAME. Então, esse de FINAME, na instrução normativa, tem uma disposição lá que diz que você só pode compensar FINAME com FINAME, ponto. Então, olha que interessante. O auto foi lavrado por falta de recolhimento. Nós apresentamos todos os recolhimentos, aí o fiscal muda o critério de lançamento e diz, olha, realmente você tem todos os recolhimentos, eu verifiquei aqui no meu sistema, tudo existe. Mas este DARFzinho aqui que você usou, você não pode. Então, a primeira tese de defesa é a alteração do critério jurídico, porque foi lavrado por um determinado motivo, e depois de vinda a informação, ele até fala, olha, no momento eu não tinha informação. Mas é claro que ele tinha informação. Ele tem a DCTF, ele tem todos os recolhimentos, ele tem todos os DARFs. Se ele tivesse lavrado um auto de infração assim, ó, impossibilidade de recolhimento do DARF do FINAME com a compensação, aí seria legítima o auto de infração. Então, primeira coisa, ele altera o critério jurídico de lançamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a fiscalização, como desceu lá na DIOT, verificou que existe esse DARF. Então, o que a empresa, o que o banco entende? Ele poderia, porque ele não tem FINAME, essa daí era uma operação específica que ele tinha naquele momento. Usando a 8383, ele falou assim, olha, eu posso compensar, porque é de mesma natureza, IR-fonte com IR-fonte. É claro que a Receita Federal tem lá os seus controles para verificar, né, a justificativa quando você recolhe no incentivo fiscal, muito mais importante que a gente verifique essa compensação, portanto, só pode naquele código. Mas essa é uma disposição que está na instrução normativa, não está na lei. Então, aqui, basicamente, para resumir, nós temos dois pontos que são importantes. O primeiro, a alteração do critério jurídico, esse é o mais importante, porque o auto é lavrado por um motivo, depois da apresentação da manifestação, tem uma nova justificativa com um segundo motivo, portanto, altera-se o critério jurídico do lançamento. E o segundo ponto é que foi verificado que existe o crédito e houve a compensação com crédito com base na 8383, embora a instrução normativa diga que esse valor não poderia ser compensado. A decadência ficou prejudicada porque todos os valores foram compensados, efetivamente, sobrou um valor que está fora da decadência, e a multa foi afastada com base na retroatividade benigna, mas isso não é um objeto do recurso, porque como o valor foi baixo, não tem valor de alçada para voltar a discutir, portanto, nós estamos discutindo somente o valor principal de R$400 mil, o banco recolheu, e a autuação teve alteração de critério jurídico e diferença. Em linhas gerais, é bem isso, vocês conhecem o direito, acho que eu só queria enfatizar um pouquinho mais os fatos. Muito obrigado, relatora, pelo excelente relatório, estou aqui à disposição para prestar qualquer esclarecimento, se for necessário, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Pode ir ao voto, Fabiano. Bom, conheço o recurso e acho que eu posso tirar essa mérito, porque eu tinha feito só um trechinho esclarecendo a questão da sustentação oral e das intimações, que imagino que o doutor já tenha conhecimento, que tem súmula do CARF, que não admite intimação na pessoa dos procuradores. E passo a analisar, então, o mérito. Da nulidade do lançamento revisado de ofício por alteração de critério jurídico. Em sua manifestação após a revisão de ofício do lançamento no recurso voluntário, o recorrente defendeu a impossibilidade de revisão de ofício que importe em alteração de critério jurídico. Isso porque a revisão de lançamento somente poderia ter por base um erro de fato e não de direito que se verificaria no caso concreto. Como aduzido pela recorrente, a modificação do critério jurídico teria se verificado, pois em 2003 o auto de infração exigiu o recolhimento do imposto face à inexistência do crédito utilizado para a compensação. Já em 2012, por ocasião da revisão de ofício, foi reconhecida a existência da integralidade do crédito pleiteado, que somente poderia ser utilizado parcialmente por conta das restrições previstas na IN 21 de 97. Na revisão de lançamento, a autoridade administrativa consignou que só naquele momento teria tomado conhecimento de fatos novos, conforme se lê do trecho abaixo. Eu vou ler porque é pequenininho. A revisão de lançamento poderá ser efetuada pela autoridade lançadora para apreciar fatos não conhecidos na ocasião do lançamento anterior.
e volto para o meu voto. E por entender que teria havido erro de fato, o processo foi encaminhado de ordem que proferiu o despacho decisório, dando conta que a revisão de ofício tem por fundamento os artigos 145 e 149, inciso 8 do CTE. A seguir, na análise do crédito, entendeu-se que parte dele não poderia ser utilizado em compensação, o que levaria a homologação parcial, conforme se lê. E aqui eu reproduzo o que eu já tinha relatado acima em relação ao que foi constatado. E aqui o que eu acho importante destacar, que constou, foi que foi utilizar essa verificação foi com base no sistema operacional da própria Receita. O acórdão recorrido manteve a revisão de ofício e afirmou que não teria havido mudança de critério jurídico, como se infere. Que eu volto para o voto. Acho que essa parte não preciso ler, né, Paula, do que constou no acórdão recorrido. A recorrente importante, Fabiana. Tu acha? Então vou ler. É pequenininho aqui. Então, no acórdão constou o seguinte. Também não é o caso de nulidade por mudança de critério jurídico, como defendido pela interessada em sua manifestação, posto que as autoridades administrativas da DICAT e da DIORT, à vista das informações trazidas aos autos pela contribuinte, erro na informação da semana no DCTF, indicação da origem do dia creditório, simplesmente efetuaram, nos termos da legislação de regência, a revisão do lançamento, tendo sido cancelada a maior parte da exigência e remanescendo o crédito tributário com a mesma fundamentação do lançamento. A recorrente discordou desses argumentos, pois a autoridade administrativa já dispunha de todas as informações para embasar o lançamento. Entendo que assim de razão a recorrente, como passa a fundamentar. Inicialmente, destaco que no âmbito do processo administrativo, a atuação estatal fica vinculada à legislação que estipula as normas de procedimento, o que significa que há formalidades legalmente previstas sobre como o processo irá se desenvolver. Esse formalismo decorre diretamente da legalidade e do devido processo legal. Sobre o ponto, Marcel Justem Filho já disse que essa lógica formal se destina a evitar a atuação abusiva do titular da competência. O formalismo não significa ritualismo inútil. O formalismo do procedimento é uma garantia de limitação do poder, do cumprimento das funções estatais e do respeito aos direitos fundamentais. Da mesma forma, na relação ao fisco-contribuinte, o vínculo jurídico não decorre de convenção, mas da legalidade em sentido amplo. Assim, ao lavrar auto de infração e lançamento de crédito tributário, a autoridade fiscal deve confirmar a ocorrência dos fatos tributáveis que o ensejaram. No caso concreto, a apuração dos fatos tributáveis dependia unicamente de consulta aos sistemas da própria Receita Federal, onde constavam as declarações de compensação efetuadas pela recorrente. Desse modo, é descabido o argumento do acórdão recorrido no sentido de que somente por meio das informações prestadas pelo contribuinte é que tomou conhecimento de fatos até então desconhecidos, o que permitiria a revisão de lançamento nos termos 149, inciso 8 do CPI. Isso se confirma pela análise dos despachos e decisões proferidas pela própria Receita. No relatório da revisão de ofício, consta que o auto de infração foi lavrado de forma eletrônica, com base nas declarações da recorrente, ou seja, a partir das informações contidas nas DCTF, como se infere. Trata-se presente de auto de infração DCTF número tal, lavrado eletronicamente pelo sistema Ficel, após procedimento de auditoria interna nos pagamentos e valores do imposto de renda retido na fonte, que foram informados nas DCTFs do segundo ao quarto trimestre de 98. Com base nas informações prestadas na DCTF, o auto de infração foi constituído de... Volto para o voto. E assim, o procedimento de redução de ofícios passou a reanalisar as informações das DCTF transmitidas antes da lavratura do auto de infração, para ao final da revisão constatar que verificamos utilizando o sistema de apoio operacional, as compensações, os recolhimentos, tais. E aqui eu reproduzo as que foram convalidadas e as que não foram. Como se observa, a revisão se valeu do sistema de apoio operacional da própria Receita, o que desde logo indica que as informações ali contidas já eram conhecidas e não importam em fatos novos. Isso, não obstante, o acórdão recorrido, de forma equivocada, assenta que... e aí eu reproduzo aquele trecho que eu já tinha lido, em que ele fala que não teria havido a alteração do critério jurídico, que teriam tomado conhecimento dessas informações só quando o contribuinte as levou para os autos. O equívoco do acórdão reside no fato de que a revisão foi realizada com base nas informações constantes nos sistemas da Receita,
conforme expressamente constou nos despachos de revisão e decisórios. Em nenhum deles fez-se menção de que as conclusões ali lançadas tomaram por base as informações da contribuinte. E mesmo que o fundamento da revisão de ofício fossem as informações prestadas pela contribuinte, essas já constavam nos sistemas internos da Receita, que não os consultou antes da lavratura do auto de infração. Essa circunstância foi bem indicada pela recorrente. Aqui eu reproduzo um trechinho do recurso e volto para o meu voto. O dever de verificação de todos os fatos que ensejam o lançamento tributário, para além de atender à legalidade, a expressão da boa-fé objetiva que deve orientar a conduta da administração tributária como um todo, aí incluído o fisco, portanto. Isso gera presunção em favor do administrado e do contribuinte de que o comportamento da administração e, portanto, os atos da administração que incidem na sua esfera de interesse e de direito são legais e de boa-fé. Essa matéria é tratada tradicionalmente no direito público sob a denominação de presunção de legitimidade dos atos administrativos. O conceito de boa-fé objetiva no campo do direito público configura o dever de agir com lisura e lealdade, dever que existe tanto para a administração tributária quanto para o contribuinte. No que toca ao direito tributário, pode tomar emprestada a lição de Clóvis do Couto e Silva ao tratar da boa-fé objetiva no direito obrigacional. O autor sinteticamente esclarece que, naquele contexto, a boa-fé objetiva determina o aumento de deveres em relação àqueles convencionados, deveres que se estendem a todos os participantes da relação obrigacional. Entendo que a falta de verificação dos sistemas internos, onde já constavam todas as informações relativas às compensações efetuadas pelo contribuinte, além de desatender a legalidade, macula a boa-fé objetiva que deve guiar toda a atuação administrativa. Diga-se, ademais, que a alteração do ato administrativo é medida excepcional que somente pode ser adotada quando presentes determinadas circunstâncias legalmente previstas, como se infere dos artigos 145, 146 e 149 do CPM. No caso concreto, a autoridade administrativa procedeu à revisão de ofício ao argumento de que teria tomado conhecimento de fatos novos, não conhecidos por ocasião do lançamento anterior, hipótese do inciso 8º do artigo 149 do CPM. Conforme se viu, os fatos apurados eram de conhecimento da Receita, pois já constavam nos seus sistemas internos, de modo que a revisão do lançamento, ainda que tenha reduzido parte da autuação, foi ilegal e não merece subsistir. De igual modo, já decidiu esticar-se a exemplo dos seguintes julgados. Aqui eu transcrevo, tem um voto da Maria Lúcia, muito bom nesse sentido, que fala justamente que mesmo que tenha reduzido, em favor do contribuinte, não merece subsistir. Por todo o exposto, declara a nulidade do lançamento e dou provimento ao recurso. A relatora está acolhendo a preliminar de nulidade e dando provimento. Alguma discussão? Eu queria chamar a atenção só... A Ricardo quer falar primeiro? Pode falar, Ricardo. Não, você pode chamar a atenção aí, que talvez possa clarear para mim. Não, tranquilo. É só porque, assim, eu entendi a premissa que foi adotada pela Fabiana, só que essas informações, Fabiana, na verdade, elas não estavam em poder do fisco, porque o que é que acontece? O auto de infração, ele é um auto de infração de auditoria e revisão interna, né? Se você olha lá o auto de infração, o contribuinte na DCTF, ele simplesmente indicava, olha, eu compensei esse débito com um crédito, com pagamento, né, aquela compensação, lembra que a gente está tratando aqui da compensação à época da IN 21, então ele fez aquela compensação com um crédito de mesma natureza, ele teria feito essa compensação que ele fazia apenas na escrituração contábil dele. Esse pagamento, ele só fazia indicar a natureza ali do pagamento e não foi comprovada a existência desse pagamento, tá? Na revisão, após a apresentação da impugnação, havia a previsão de voltar para a autoridade administrativa para ver se cabia uma revisão interna. E aí é que a autoridade administrativa tem contato com esses DAFs que não são de mesma natureza, e por isso que não foi reconhecida essa compensação. Então, assim, eu acho que há uma questão que o contribuinte alega que todo o crédito foi reconhecido, na verdade, todo o crédito não foi reconhecida a existência do pagamento, mas era um pagamento de natureza distinta, e que, portanto, não podia ter sido feita aquela
compensação sem DAF, como ele fez, né? Aliás, compensação com DAF, desculpa. E aquela menção que é feita ao sistema de apoio operacional, que é o famoso SAPO, né? Às vezes a gente encontra em alguns documentos falando do SAPO. Esse sistema é um sistema interno da Receita só para você fazer a comparação entre créditos do contribuinte e débitos do contribuinte. É o próprio operador, né, o auditor ou o analista tributário que faz o lançamento dos créditos e dos débitos, simplesmente para ver se aquela compensação, aquele crédito é suficiente para extinguir todos os débitos ou sobra algum valor a ser cobrado, né? Então, não é esse sistema de apoio operacional não é um sistema que já continha essas informações do contribuinte. Ele foi um sistema usado pela autoridade fiscal, quando fez a revisão de lançamento, simplesmente para comparar os créditos e os débitos do contribuinte, né? Mas, de fato, assim, a informação de que esses pagamentos, né, de qual eram esses pagamentos que haviam sido utilizados e que não tinham sido localizados com base meramente na DCTF, isso daí só vem no momento da revisão, e aí existia, dentre esses pagamentos, alguns que tinham código de receita que não eram da mesma natureza do débito, e por isso que não foram reconhecidos, né, só para esclarecer. Se for esclarecimento de fala, doutor, pois não, pode falar. O som está baixo, doutor. Agora está fechado. Vocês conseguem me ouvir agora? Acho que é o microfone que está longe. Não? Assim fica melhor? Não, a gente não está ouvindo. A gente ouve um som lá no fundo, doutor, né? Talvez se aumentar muito o volume. Tá no máximo. Doutor, no microfone à esquerda, abaixo, ele tem opções de saída de áudio. Muda para o do computador, cara, que aí talvez ele funcione. Quando eu faço assim... O padrão do seu notebook. Nesse símbolozinho do microfone, no próprio aplicativo, tem uma setinha do lado direito. Aí o senhor pode clicar nela e escolher a saída ali. Então não usar o fone de ouvido, que não estava usando, estava funcionando. Agora sim. Me ouve? Não? A gente escuta bastante longe aí. Engraçado, né? Porque eu não sei se o meu fio tá ruim. Acho que é o fio. Não consegue tirar esse fone aí, não? Falar direto no computador? Tava Melhor funcionando. conectar. O senhor tem que selecionar uma outra opção nesse símbolozinho de microfone ao lado direito. Tá fechado, tá abrindo o microfone, não? Tem que abrir o microfone também. Tá fechado. Agora vocês me escutam? Não. Baixo. Estou botando nas três, ó, padrão, speaker. Agora me ouvem? Não. Dá para ouvir padrão microfone interno. Põe padrão microfone interno. Mas não aparece. Padrão microfone. Ó. Microfones. Engraçado. Aí eu sugeriria, presidente, dele sair e voltar. Você quer tentar sair e voltar? Ele não tem acesso ao chat, eventualmente para escrever alguma coisa? Não consigo. Acredito que sim. Antes dava problema lá no PowerPoint, naquele negocinho lá em cima. A gente vai aprendendo como resolver os problemas. Ô, Ricardinho, você tem alguma coisa ainda para considerar aí? Eu? Mas eu acho que é melhor esperar o patrono, né, Gustavo?
É angustiante essa coisa de não conseguir fazer funcionar na hora que precisa falar, né? Falha o microfone, a pessoa começa a ficar nervosa. Problemas do julgamento virtual. Ô, Paula, a sua gravação está funcionando bem? Que a minha. Tá, não, a minha tá Então ok. eu vou interromper aqui, tá? Ok, tranquilo. Passou a tela preta aqui, tá ruim. A gente vai esperar um pouco pelo retorno do patrono. A espera, né? Tá. Eu posso tentar aprender a fazer essa gravação também. Aqueles últimos dias eu estava um pouco atrapalhada, mas eu posso, de repente, ler Mas tá tranquilo, assim. as orientações, que aqui está funcionando bem a internet. Não, eu tomei o Paulo, eu tô no backup aqui, se precisar. Eu não tô gravando agora, mas eu já baixei aqui. Não, O mais importante é se a gente, se o apoio não tiver, né? Nessa o Paulo tá funcionando bem. Eu peço para o apoio verificar com o Dr. Ricardo se ele vai conseguir voltar. Presidente, ele entrou agora na sala de espera. Eu estou tentando contactar com ele, mas eu acho que ele não está me ouvindo. Agora, só um minutinho, por favor, que eu Tá, obrigado. retorno. Presidente, a gente volta depois desse, é para o primeiro da pauta ou vai seguir uma outra ordem? Primeiro da pauta do dia de hoje, né? Meus caros, não sei se vocês observaram lá no grupo, eu informei que eu alterei o arquivo do item 41 da pauta, tá? Só para lembrar. Presidente, ele está com problema de conexão, também não estou ouvindo. Ele pediu para aguardar 2 minutinhos. Tá, tudo bem. A gente vai aguardar ainda, previsão na portaria de aguardar até 5 minutos. Ok. Senão a gente vai dar continuidade ao julgamento. Ok.
Você conseguiu contato, Tereza, com ele ou não? Sim, presidente, ele mudou a operadora e ele vai entrar agora. Eu ouvi um pouco melhor agora. Ele vai entrar. Tá, obrigado. Mas eu acho que o problema não é o operador, que a conexão dele tá boa, né? O problema não, é mas no começo estava ruim a conexão dele. Mas, assim, a gente ouviu bem, né, a sustentação oral. Ele conseguiu falar antes, não. Eu acho que é o problema do microfone, porque a gente aqui estava ouvindo lá no fundo, mas estava ouvindo o que ele falava, né? Assim, não dava para entender direito, mas você via que ele estava falando alguma coisa. Mas, não sei. Espera aí, ela falou que ele está entrando, senão a gente continua. Voltou. Agora os senhores conseguem me ouvir? Ou não? Nós não estamos te vendo, não, doutor. Eu ouvindo lá no fundo. O som continua mesmo. Assim fica melhor? Você está ouvindo bem baixo. Bom, então vou fazer só minha observação e a gente continua, senão a gente não termina, pode ser? Se a gente aumentar aqui, dá para ouvir alguma coisa, pode falar. Não, na verdade eu queria dizer duas coisas em relação ao que o senhor disse. Primeiro, todos os ARFs de retenção, eles estão no sistema e eles estavam indicados inicialmente. O segundo ponto é que, quando nós falamos que tudo isso estava no sistema, é justamente pelo fato de que, feito o recolhimento pela empresa, consta no sistema da Receita Federal os DARFs e consta a DCTF com a indicação do débito, né? E o que o senhor disse, efetivamente, é que o fiscal não tinha essa informação, então ele não poderia ter lavrado alto, porque aí ele mudou o critério. Mas era só esse esclarecimento do fato que a empresa tem. Tudo bem. Ricardo, você tem algum... Não tem mais nada. Não preciso nem fechar aqui, né? Bom, depois do esclarecimento do Paulo, e um pouco que eu dei uma olhada aqui, me parece que essa questão da mudança do critério está inserida naquela discussão que a gente vem mantendo aí, né? É feito um lançamento com base em informações que constam na base de dados da Receita, o contribuinte traz uma determinada informação, e aí a DRJ menciona que houve erros ali de informação da semana, né, dos períodos de apuração ali dos recolhimentos de renda retida na fonte. É feita uma revisão interna, segundo o procedimento que o próprio Paulo, que conhece melhor que eu, na área da arrecadação, acho que existiam normas para tratar isso como antes de se fazer, depois de se trazer isso para o julgamento na DRJ, um procedimento de revisão interna, assim como é feito com as malhas de pessoa física. Existe norma que tratam como que um determinado lançamento deve ser analisado internamente na própria Receita Federal antes de isso se submeter a um procedimento administrativo fiscal no âmbito do 7235. Então, isso aí, para mim, é algo que não é novidade na Receita. E, sim, na medida em que há uma segunda etapa de informações no âmbito dessa auditoria, eu não vejo problema em ser feita uma investigação mais aprofundada de determinados elementos. E, claro, se poderia aí haver um aumento do valor lançado, mas dentro daquele escopo, daqueles valores que foram identificados como passíveis do lançamento, determinado valor ali, você teria ali uma motivação que apareceu depois, me parece que esse problema aí da possibilidade de compensação no âmbito do FINAM, né, com o saldo negativo anterior, que estava previsto em sua normativa, a Receita identificou isso e manteve a autuação somente naquele resíduo, né, que é o que está sendo discutido agora. Então, eu não consigo ver nulidade nesse caso. Não sei se os colegas têm alguma outra
com toda a vênia a relatora, mas esse me parece ser um ponto que eu não me convenço, não. Ok, obrigado. Só Gustavo tinha pedido, Flávio, antes. Eu ia até fazer isso no meu voto, mas vamos lá. O que eu entendo é o seguinte, nós não estamos tratando de processo de compensação. O ônus da prova é do fisco, não é do contribuinte. O despacho eletrônico, ele não tem como coletar as informações. Olha, esse é um problema do fisco, não é do contribuinte. Então, se o cara, de imediato, o fiscal atesta uma falta de elementos. Primeiro, Paulinho, quando é vida vênia, cara, houve um recolhimento. Esse recolhimento está na base de dados. Isso é fato. O contribuinte só esclareceu que aqueles recolhimentos foram feitos com base nesse ou naquele código, mas isso é de conhecimento prévio. Mas ainda que não fosse, essa informação teria que ter sido apurada por força do princípio da verdade material e do artigo 142 do CTN antes do lançamento. Feito o lançamento. Mas não é esse o critério. Desculpa, gente, a IN que veda. Eu sei que está aqui, o seu crédito existe, mas eu não posso autorizar o uso porque a IN veda. Bom, aí há mudança de critério. E aí o artigo 149, inciso 8º, não pode ser invocado. O critério foi modificado. Não é uma questão de dialética de provas, nem mesmo uma dialética processual, porque nós temos que lembrar que há uma limitação aqui, sim, que não pode ser trazida esse tipo de raciocínio que é comum ao processo de compensação para o processo de lançamento. O ônus da prova aqui é do fisco, não é do contribuinte. Então, essa é a minha primeira ponderação. A segunda ponderação, e aí mesmo que superada a questão da nulidade, eu sei que nós não estamos votando ainda, IR-fonte é IR-fonte, código de receita que seja. Ou, do contrário, eu não poderia admitir compensação de saldo negativo com estimativa, porque os códigos de receita são diferentes. Então, assim, eu, a priori, eu concordo que há, sim, uma patente mudança de critério jurídico, contrária ao 146 e aplicada fora da hipótese do artigo 149. Então, essa é a minha opinião em relação à preliminar. Se passar para frente, eu também entendo que o lançamento não procede. Flávio. Paulo, até para ratificar que era o que eu ia falar, que o Gustavo falou, nós não estamos falando aqui em um processo de compensação. Nós estamos falando de um auto de infração. Um auto de infração que é um ato administrativo, seja ele eletrônico, assinado eletronicamente, com cruzamento de dados, seja ele assinado por um auditor. É um ato administrativo que se concretiza com a intimação do contribuinte. Aí a gente vai achar que qualquer ato administrativo, uma vez que o contribuinte apresenta a defesa para rebater aquele ato administrativo, pode ser retificado com base na defesa do contribuinte, porque a fiscalização assim o quis, aí o fisco faz o que ele quiser. Ele autua, ele faz, aí o contribuinte traz a defesa, não era isso que eu queria falar, o fisco dizendo, eu vou falar dessa forma, porque você trouxe as provas. Eu já me deparei com essa situação aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais, isso é um absurdo, porque o fiscal, ele autuava, o contribuinte apresentava a impugnação, aí o fiscal falava, não, eu errei, mas eu vou consertar. Ora, se fez um ato administrativo, aí repetindo as palavras do Gustavo, por opção do fisco ser eletrônico, ele assume o ônus disso. Eu acho que a gente abre uma faculdade para o fisco para ele fazer o que ele quiser no âmbito da fiscalização. E, mais uma vez, vamos deixar claro, nós não estamos falando de compensação. Não foi o contribuinte que instou a fiscalização que o autuou via auto de infração. Acho que eu estou muito tranquilo com essa situação para essa diferenciação que a gente precisa deixar claro. A gente está jogando nas costas do contribuinte uma situação que é da fiscalização. Ele traz as provas, a fiscalização fala, não, eu errei, eu vou fazer aqui de outra forma. Enfim, essa é a minha opinião, acho que já dá para entender como eu vou votar, mas eu acho que era nesse norte que a gente tinha que pensar. Fabiana e depois Sérgio. Também, assim, complementando o que os colegas falaram, eu acho que diante da gravidade que é um auto de infração, então que se intimasse o contribuinte antes para explicar de onde ele tinha imaginado que existiria aquele crédito. Se viram no DCTF aquela informação
e acha que não existe o crédito, intima o contribuinte para explicar antes da lavratura do auto de infração. Isso eu concordo integralmente com o Flávio. E é por isso que eu invoco aqui a boa-fé objetiva, porque exige exatamente que se adote esse tipo de conduta que é de cuidado, de não lavrar um auto de infração antes que se tenha certeza sobre os elementos que se vai autuar. Esse para mim é um ponto importante. E outra coisa, em nenhum dos despachos de revisão ou despachos decisórios se fala que a alteração se deu com base nas informações do contribuinte que só constou no acórdão. Eles falam que foi com base nas informações do sistema. Então, talvez aí também eles tenham cometido um novo erro, né, de não informar que, olha, essa mudança veio com base nas informações do contribuinte, que eu também acho que não é defensável, porque isso tinha que ter sido verificado antes da lavratura do auto. Era isso, presidente. Obrigado, Fabiano. Sérgio. Eu queria ver se eu entendi os fatos corretamente. Quer dizer, foi considerado que os DAFs não existiam inicialmente e, por isso, foi lavrado o auto. Depois, o contribuinte impugnou e foi constatado que aqueles DAFs existiam porque houve uma DPJ retificadora que extinguiu aquela diferença entre DCTF e DPJ. Mas acho que foi isso que aconteceu. E aí, a partir dessa identificação do DARF, que estava incorreta pela divergência das declarações, é que se pôde constatar que aquele DARF que agora se constata que existe, ele não era da espécie que deveria ser, né? Então, se for isso, eu entendo que seria um fato novo, porque as informações, a divergência entre as declarações do contribuinte que impediram que se constatasse a existência do DARF foi corrigida, e a partir daí seria um fato novo, e aí sim, identificado o DARF, poderia se constatar. Não, esse DARF é de uma espécie que não poderia ser usada nessa compensação. Eu queria entender se é isso mesmo. Quer esclarecer, Fabiano? Gustavo? Eu entendo que não é... eu acho que é uma questão também de interpretação dos fatos. Eu não entendo que tenha sido assim o que se falou. Se fez uma revisão interna e se disse que não havia crédito algum. E aí, com a revisão de ofício, se entendeu que sim, que existia o crédito. Mas que parte dele não poderia ter sido utilizada em função dessa vedação da IN, que não permitia a compensação com códigos distintos. Existiu o pagamento, né, na verdade, não é o crédito. Né? Existiu o pagamento. Eu acho que o que constou no relatório do despacho é que não havia crédito identificado. Entra essa no despacho, no item 2.6 do despacho de revisão, ele diz, olha, verificamos os pagamentos efetuados no ano de 94, os códigos 1599, RPJ, 1825 e RPJ, obtendo os valores recolhidos a maior quando considerados, tal. Ele fala da análise no item 2.7, na verdade. Para o pagamento a maior realizado no código 1825, a instituição normativa permite a compensação somente com os códigos. Ele reconhece que há um pagamento a maior, né, com esse código, mas que não poderia ser compensado. Só um minuto. Eu só queria esclarecer que essa minha pergunta se deve ao que está no final da folha 3, essa transcrição. Está escrito assim: 1. Os débitos declarados em DCTF divergem daqueles informados na DIPJ retificadora. 2. O contribuinte alega que os débitos corretamente declarados são aqueles que constam da DIPJ retificadora. Quer dizer, a partir daí, desse esclarecimento, é que se pôde... Não, então vamos utilizar os débitos da DIPJ retificadora. E a partir daí se constatou que aqueles débitos, aqueles DAFs, né, que extinguiram aqueles débitos, que não eram da espécie que poderia ser utilizada na compensação. Mas a DIPJ retificadora já estava no sistema da Receita. Não era um fato desconhecido da Receita, essa DIPJ retificadora. Não foi a DIPJ apresentada pelo contribuinte que possibilitou a Receita tomar conhecimento desse fato. Isso já era de conhecimento da Receita. Fabiana, era só uma pergunta, até fiquei com um pouco de dúvida no que o Sérgio colocou. Essa DIPJ retificadora, ela é anterior ao auto de infração? Ou o contribuinte recebe o auto e retifica? Isso aí...
Isso eu teria que olhar, não, eu vou te dizer que Você entendeu? Porque entendi a tua pergunta. aqueles casos que a gente pega aqui, inclusive, de despacho decisório que não pega DCTF retificadora, só pega original. Aí a gente vai ver, a retificadora já... Eu entendi a pergunta. Na folha 256 tem a relação das declarações, e aí é só comparar com a data do auto. Bom, se ela fosse anterior, teria que ter havido uma intimação do contribuinte, né? Seria esse o caso. E aí, sim, se ela for posterior, aí realmente vocês têm toda a razão, aí é fato novo. Aí é o 149.7, perdão. Se ela for posterior. Agora, se ela for posterior, tem até um problema de eficácia dessa modificação. Enfim. Ela foi apresentada em 13 de dezembro de 95. Tá, então é bem anterior, né? O auto, assim, eu não vi a assinatura dele aqui. Foi depois de 2012. É 2013, o auto é de 98. O auto foi 98. O auto 98, pois é, aí não. Aí para mim, permanece no... Continua afirmando tudo que eu disse. E essa informação, em momento algum, foi levantada, que foi só que a retificação foi realizada depois. Por isso que eu até não atentei para esse detalhe, porque isso não foi nem mencionado. Tá, ok. Então, acho que já debatemos bastante, vamos para a votação. Ricardo. Eu estou tentando colher mais informações aqui, mas por tudo que foi discutido, eu divido da nulidade. Gustavo? Agora é só nulidade, né, presidente? Nós vamos avançar ainda não, né? Só nulidade, só nulidade. Com a relatora, presidente. Tá. André? Eu acompanho a divergência, presidente. Flávio? Eu acompanho a relatora, presidente. Cleucio? Presidente, eu acompanho a relatora. Eu acho que, de fato, o procedimento é a fase necessária para se coletar todas as informações para a lavratura do auto. Eu acho que está bem fundamentado, o voto da relatora, eu acompanho. Sérgio? Eu estou entendendo que a revisão foi feita com base na confissão da DCTF, né? Então, ainda que houvesse uma informação divergente na DIPJ, a revisão é feita com base na DCTF, então eu acompanho a divergência. Eu também vou acompanhar a divergência, tá? Só um instante aqui. Eu entendo que foi da própria... Assim, em primeiro lugar, eu entendo essa questão que o ônus é do fisco, mas isso aqui é um trabalho de revisão interna, revisão de auditoria, cruzamento de dados constantes do sistema da Receita. A informação que havia era uma compensação sem DAF com um DAF que não foi localizado no sistema. Depois, no primeiro momento, ali na impugnação, o contribuinte traz esses DAFs e faz referência a DAFs que não são de mesma natureza como era o autorizado pela instrução normativa à época. Então, por isso que o crédito, apesar, né, de fato, existir um pagamento a maior em relação a determinados DAFs, mas eles não eram passíveis de aproveitamento. Então, a constatação que havia no auto de infração, ela foi mantida. O crédito, né, que estava vinculado, ele não foi reconhecido. Tá? Então, acho que não há inovação aí nesse caso. E aí, aqui, como é um processo de determinação de crédito tributário, a gente tem a aplicação do artigo 19E da Lei 10.522, né, na redação que foi dada pelo artigo 28 da Lei 13.988. Tá? Então, o resultado vai ser numérico, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988, em face do empate no julgamento, né, reconhecer, acolher, né, a preliminar de nulidade, dar provimento ao recurso voluntário,
Só aqui, ó. Esse é o julgamento, para vocês verem. Ó. Para cancelar a exigência fiscal, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi, Lúcio. Então, ganhamos! Uhul! Deixa eu só agradecer ao presidente agora. Doutor, o seu áudio está aberto. Sérgio, Abelso e Paulo Figueiredo. Tá? Fez sustentação Mil perdões, oral. senhor presidente, eu estava só comemorando aqui. Mil desculpas. Está registrada a sustentação oral do patrono. Tá, doutor? Obrigado. Muito obrigado, desculpa. Essas coisas acontecem no ao vivo, né? Quem faz ao vivo tem esses problemas. Verdade. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Paulo, você pode repetir como ficou a proclamação do resultado? Fica no mérito, por determinação do artigo 19-E da Lei 10.522, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988, em face do empate no julgamento, acolher a preliminar de nulidade do lançamento e dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a exigência fiscal. Vencidos os conselheiros Ricardo, André, Sérgio e Paulo, que não acolhiam a preliminar de nulidade. Rejeitavam, não. Querem fazer intervalo ou a gente pode continuar um pouco? Vamos continuar, né? Senão... Então tá. Então vamos voltar lá para o início da pauta de hoje. O item 35, ele foi retirado de pauta por solicitação da Procuradoria, né, que seria o primeiro item da pauta de hoje. E aí nós vamos, então, para o item 36, recorrente SAMI Serviços, relator conselheiro Gustavo. Pode ir, presidente? Cuida o feito de autos de infração lavrados presidindo a hora recorrente, crédito tributário feito a multa em juros isolados, aplicados por falta de retenção e recolhimento do fonte entre janeiro de 2006 e dezembro de 2007, pretensamente incidentes sobre pagamentos por ela realizados a seus sócios. Resumo do relatório anexado aos pedidos de autos de infração forestais, a auditoria fiscal teria identificado que, no período acima, a autuada sociedade médica constituída sob a forma de sociedade simples teria remunerado seus 26 sócios por meio de distribuição de lucros pagos, todavia, de acordo com a produtividade de cada um e não conforme a sua participação no capital social. Só um minuto, por favor. A falta do mouse está me avacalhando. Pelo que sustentou a fiscalização, a contribuinte não possuía médicos empregados, algo atestado a partir das GFIP transmitidas à Receita Previdenciária, e por isso concluiu que toda a receita percebida pela sociedade decorreu de serviços prestados pelos próprios sócios. Em adição a isso, destacou as seguintes premissas. Primeiramente, que apenas o sócio gerente percebia uma remuneração propriamente pro labore prefixado no importe de um salário mínimo. B, que os mais sócios foram remunerados exclusivamente por lucros distribuídos de forma desproporcional. C, que nos termos do artigo 201, parágrafo 5º, inciso 2 do decreto, do regulamento previdenciário, se não houver uma discriminação entre, acho que é importante, tomado declaradamente pelo agente fiscal como exemplo, se não houver uma discriminação entre lucros e o prolabore, tornar-se a totalidade dos pagamentos como base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa. Assim, com base em tais preconceitos, cravou que os pagamentos realizados, contados os valores relativos à parcela dos lucros legalmente isento, prefixado de acordo com as regras atinentes à próxima do presumido, seriam de fato remuneração pelo trabalho e exigiu os fatos em casos anteriormente mencionados, juros e multas valados. A interessada se opôs à autuação por meio de impugnação apresentada, em que prefacialmente acusou a ocorrência de decadência do direito físico e exigir o crédito em exame, por meio quanto aos valores atinentes aos meses de janeiro a junho de 2006. Quanto ao mérito propriamente, afirmou não haver pagamento de remuneração aos sócios a justificar a imposição, mas detidamente sustentou que a própria estrutura legal da sociedade simples espanca a acuidade de algumas das premissas alimentadas pela fiscalização, normalmente quando se vê que, especialmente, normalmente eu já falei nem em si, especialmente quando se vê que, para que a sociedade possa adotar esta forma específica, os serviços devem ser, na forma do artigo 997 do Código Civil, pessoalmente prestados por cada um de seus sócios, pela sua desnaturação e da caracterização de sociedade empresária.
Outro 5 afirmou que o próprio inciso 7 do aludido artigo 997 daria às sociedades plena liberdade para pactuar os critérios de distribuição dos seus resultados, inexistindo qualquer regramento legal que pudesse impor a distribuição proporcional dos lucros, em especial no caso de sociedades simples. Discorreu lá do outro sobre o fato de todos os sócios, não apenas os sócios gerentes, perceberem pro labore fixado em um salário mínimo, invocar neste caso, assim como fez o fisco, as disposições do artigo 201 do decreto 3.048. A proposta desse dispositivo consignou ainda que a legislação previdenciária não considera integrante do salário de contribuição a parcela de lucros distribuída antecipadamente quando levantados os respectivos balancetes mensais. Ao fim, além de invocar o princípio da livre iniciativa, reprisou que a regra de distribuição desproporcional de lucros estava expressa e claramente exposta em seu contrato social e reafirmou a ilegalidade da autuação. Sucessivamente, a então impugnante alegou ainda a impossibilidade da multa, por respeito à razoabilidade, proporcional, não confisco, impossibilidade de combinar concomitantemente multa isolada com multa de mora, C, ilegalidade de incidência de juros e a combinação desses sobre a multa. Estado a se pronunciar sobre o caso, a DRJ ou por bem afastar a prejudicial decadência, destacando nesse ponto que a multa isolada não se sujeita ao regramento previsto no artigo 150, e no mérito por julgar improcedente de impugnação. Em linhas gerais, o colegiado de primeira instância, além de encampar os argumentos apontados pela fiscalização, trouxe outras ponderações declaradamente embasadas em indícios, segundo as quais, no caso vertente, dificilmente se verificariam entre os sócios uma fete societatis, já que infere e presume, tais profissionais muito provavelmente prestam serviços a partir de consultórios próprios, assumindo cada qual as despesas vinculadas a tal atividade. No mais, a DRJ afastou os argumentos relativos ao princípio do não confisco, por incompetência, a combinação conjunta de multa de ofício e multa de mora, não houve aplicação de multa de mora, e ao juros Selic. A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento, interpôs seu recurso voluntário, por meio do qual basicamente reiterou as razões de impugnação. Em setembro de 2012, a requerente apresentou uma nova petição, requerendo a juntada de outros documentos, quais sejam cópia de seu contrato social e alteração ocorrida no período da autuação, cópia de balanço patrimonial dos anos 2006 e 2007, cópia de relação de adiantamentos de lucros a distribuir dos anos 2006 e 2007, balancete de distribuição dos lucros mensal do período de 2006 a 2007, constando os adiantamentos de lucros distribuídos. Esse é o relatório, presidente. Pode ir? Provado. O recurso é tempestivo, dele toma conhecimento. Prejudicial de decadência. A insurgente, até por reproduzir literalmente as razões de sua impugnação, insiste na ocorrência de decadência contra o direito do fisco de exigir, na espécie, o crédito estampado no auto de infração. Ignora, neste espaço, aquilo que já foi pontuado pelo DRJ. O lançamento se refere a multa e juros isolados, e não propriamente ao imposto devido por retenção. O espaço tal exigência somente pode ser formalizado pelo procedimento descrito no artigo 145, e jamais por aquele previsto no artigo 150, âmbito do CTN, porque objetivamente não é exigência de tributo, no caso vertente. O entendimento similar já foi consolidado pelo CARF por meio da súmula de número 104, ainda que este trate da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais. Aí eu reproduzo. Desde que a matéria do dia da súmula sendo mencionada não seja a mesma, o direito de fundo, que justificou a sua edição, é perfeitamente transportado da hipótese de multa isolada, aplicada como punição por falta de retenção do IR. Isso fica bastante claro a partir da leitura do seguinte trecho do voto preferido, quanto da formalização do acordo de número tal da Câmara Superior, que conforma um dos precedentes que serviram de base à redação do verbete supramencionado. Aí eu reproduzo. Mutatis mutandis, também no caso do IR-fonte, a multa será aplicada independentemente da constituição de crédito relativo ao tributo. Aliás, diga-se, não houve, de fato, a exigência de tributo do autuado, já que, uma vez findado o exercício legal, a cobrança do imposto será feita diretamente contra a pessoa física. Em resumo, o ocaso temporal aqui seguirá a regra do artigo 173.1 do CTN, não se operando, pois, na hipótese dos autos, alardeada decadência. Pode seguir? Sim. Aqui não há divergência, né, em relação a essa prejudicial? Tranquilo, todos? Só uma sugestão, acho que tinha que colocar só uma conclusão aí, né, Gustavo? Rejeitar. É porque eu vou colocar isso no meu dispositivo. Tudo bem. Mérito. Consideramos apenas as premissas datadas pela fiscalização, deixando de lado, por hora, os argumentos adicionais invocados pela DRJ. A autuada é sociedade médica constituída sob a forma preconizada pelo artigo 997 do Código Civil.
B. Nessa esteira, exerce atividade intelectual e presta serviço de caráter pessoal. C. Com essas tradições de FIP não possuem médicos empregados em seus quadros de funcionários, só que todo serviço prestado o é por meio de seus sócios. D. A contínuo, toda a receita por ela percebida é decorrente da atividade diretamente exercida pelos profissionais que compõem seu quadro societário. E. Não há pagamento de remuneração pela sociedade pelos serviços prestados pelos sócios. F. Os lucros pretensamente pagos não obedeciam ao percentual de participação de que cada sócio possui na sociedade. Logo, G. Todos os valores pagos pela autuada são considerados remuneração, decotada a parcela relativa àquilo que legalmente seja considerado lucro isento, calculado conforme regras de apuração do IS no lucro presumido. Notem que fora a invocação à guisa de exemplo, como expressamente admitido pela auditoria fiscal dos preceitos do regulamento previdenciário, não há no auto de infração ou em seu relatório uma única disposição legal que dê sustento às ilações assim destacadas. Mas que isso? Algumas das premissas aí apontadas são expressamente contrárias à legislação nacional, como diga-se foi apontado pela própria recorrente. Isto é, a fiscalização afirma que a empresa não possui médicos empregados e que os serviços são prestados exclusivamente por seus sócios, o que, contudo, é, se não, o requisito legal descrito no inciso 5º do artigo 997 do Código Civil para caracterizar uma dada sociedade como simples. Isso, diga-se, é suficiente para espancar as interjeições atinentes ao problema da receita, em que esta seria oriunda exclusivamente do serviço pessoalmente prestado pelos sócios. Sim, e mesmo quanto às disposições do artigo 201 do Regulamento Previdenciário, notem que a própria regra impede a exigência da contribuição quando os lucros pagos foram demonstrados a partir da escrita contábil da empresa. Está colocado no inciso 2. Os valores totais pagos, prestados ao sócio, ainda que a título de antecipação de lucro de pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. Por outro lado, a distribuição desproporcional de lucros, além de ser prática absolutamente comum em sociedade cujo objeto é a prestação de serviço de natureza técnica e intelectual, não encontra em nenhum regulamento legal ou mesmo infralegal vedação. Pelo contrário, desde que os valores pagos estejam dentro do resultado apurado, ainda que em balancete mensal, é perfeitamente lícita a fixação de critérios outros para a respectiva distribuição, que não, e apenas os percentuais relativos à participação societária, desde que o novo critério esteja explicitado nos atos constitutivos da pessoa jurídica. É o que reza explicitamente o artigo 1007 do Código Civil. Está aí. Salvo disposição em contrário, só as participações. Não por outra razão. A própria Receita já se pronunciou. Quanto à tese sustentada pela fiscalização e encampada pela DRJ, como se extrai da solução de consulta de CIT, de número 6, da 6ª região, de número 46 de 2010, segundo o qual estão abrangidos pela isenção os lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes do contrato social em conformidade com a legislação societária. E sobre isso, há também pronunciamentos expressos deste conselho, considerando proscrita a tese fiscal. Confia. Aí eu estou invocando algumas decisões do CARF. Uma, inclusive, de 2020. Em linhas gerais, do ponto de vista jurídico, a acusação estampada nos autos de infração é, quando menos frágil. Já no plano eminentemente fático, o que se vê é, para além de dúvidas razoáveis, absoluta inconsistência da autuação. Perfeito? E, curiosamente, a DRJ afirma que a ação fiscal teria se iniciado a partir de constatação de que os lucros distribuídos superariam os limites previstos pela legislação que trata o imposto de renda calculado segundo o lucro presumido. Veja, Concessa, mas este relator não sabe de onde a turma corre retirar essa premissa. Mas importante, todavia, é que, ainda que de fato a investigação tenha iniciado por conta disso, não há em nenhuma passagem dos autos de infração e de seu relatório, vírgula, sobre uma eventual existência de demonstração contábil das parcelas efetivamente distribuídas. Neste passo, inclusive, os documentos trazidos pela recorrente após a interposição do seu apelo, que se destinariam a demonstrar a regularidade de sua escrita, são, inclusive, desnecessários. E isso, a um só tempo. Comprova o atendimento pela interessada aos ditames do artigo 39, inciso 29, do então vigente regulamento do imposto de renda, aprovado pelo decreto 3.000, e que sai do próprio RIR, agora vigente, aprovado pelo decreto 9.580, que mesmo que não seja aplicável aos saldos geradores em exame, serve, quando menos, como baliza extraída da legislação tributária para cravar a correção que ora se afirma. B. Afasta uma pretensa e absolutamente atécnica tentativa de se aplicar à espécie a regra incerta no citado artigo 201 do Regulamento Previdenciário, que, pelo simples fato de não se dispor sobre o imposto de renda, não poderia, de qualquer forma, ser invocado. E apenas a guisa de complementação, quanto à conclusão aventada em B, supra, o
fato de apenas o sócio administrador receber efetivamente um prolabore, algo efetivamente comprovado por meio do extrato de trazido da Florestais, é também irrelevante. E isso diga-se por dois motivos. Primeiro, porque reprises, os lucros distribuídos estavam demonstrados contabilmente. Se quiser realmente se socorrer dos preceitos do artigo 201 do regulamento, a apuração contábil desse lucro dispensa a segregação a que alude a primeira parte do inciso 5 deste artigo. E, ainda assim, nas empresas em geral, apenas o sócio administrador recebe prolabore. Os demais, frise-se, recebem e só podem receber as parcelas dos lucros que lhe couberam, o que evidencia a absoluta normalidade da conduta da recorrente neste ponto. Lado outro, não se discutiu em qualquer momento que a distribuição desproporcional de lucros estivesse expressamente contemplada no contrato social da empresa, trazido a Florestais, isso é inclusive admitido pela autoridade lançadora, contendo regras e critérios muito claros a nortear os pagamentos a serem feitos a cada sócio. Em outras palavras, a recorrente, por via dos seus atos constitutivos, atendeu de forma inconteste os ditames do mencionado artigo 1007 do Código Civil Brasileiro. Por fim, quanto aos novos argumentos trazidos pela turma COA para tentar reforçar os motivos da autuação, além de, como dito, não constarem do ato de infração, e assim representarem patente ilegal inovação à luz dos preceitos do artigo 146 do Código Penal Nacional, tais argumentos são para lá despropositados. Primeiro, a DRJ confirma e atesta se tratarem de indícios, como se vê da seguinte passagem do acordo recorrido. Aí, ele fala que sem indícios. Para se não há provas cabais, então o que se tem são exclusivamente indícios. E indícios, per se, não são suficientes para validar o ato de lançamento, que, até o 842 CTN, somente pode ser implementado após exaurida a matéria de fato, da verdade material. E mais disso, a Turbacó invoca os indícios acima para cravar que a estrutura operacional da recorrente, dotada de mais de 20 sócios médicos, comprovaria a inexistência de uma real intenção quanto a cada um de se manter associado. Ou seja, para a DRJ, como os 26 sócios não caberiam na sede da empresa, presume-se que esses prestariam serviço a partir de consultórios próprios, assumindo cada qual os custos da prestação de serviço. E aos olhos da Turbacó, isso revelaria, ao fim, a pretensa inexistência de uma affectio societatis. Eu escrevo um trecho em que ela fala isso. Reprise que a fiscalização nunca se ocupou dos fatos acima destacados pela DRJ, ao que o próprio colegiado de primeira instância se apressa em admitir. Mas mais que isso, as premissas acima são claramente falsas. Os documentos de folhas 282 e 385 são notas fiscais emitidas pela recorrente e não comprovam, em absoluto, sequer se os valores ali consignados foram efetivamente pagos. E se o diga se foram depositados em conta dos médicos e não da sociedade. Já o fato de os médicos não atenderem no endereço da sede, ora vamos. Se isso fosse realmente relevante, nenhuma sociedade de advogados em tempos de pandemia, com atendimento virtual a clientes, participação em reuniões e sessões de julgamento à distância, teria predito affectio societatis, já que a sede de tais escritórios, por certo, não está sendo utilizada. De fato, diz, não conforma nem mesmo qualquer indício de irregularidade. Em resumo, neste ponto, além do acordo recorrido escancaradamente pretender inovar a autuação, faz alusão a alimentos que não foram objeto de investigação e que, a par disso, nada se presta a comprovar. O único fato concreto é que a empresa escriturou regularmente a sua movimentação financeira e levantou balancetes que demonstravam possuir lucro a ser distribuído na forma em que previsto em seus atos constitutivos, atendendo, neste caso, aos estritos dos artigos 1007 do Código Civil, 39 e 29 do Rio, sendo descabida a exigência exata. Outro dia, considero prejudicados todos os demais pedidos deduzidos pela recorrente, somente quanto à alegada inconstitucionalidade da multa, acumulação das penalidades e aos juros. Flavinho, você tem razão, eu esqueci de colocar aqui. Afastar a prejudicial decadência Então, o dispositivo à luz do exposto, voto por afastar a prejudicial de decadência e no mérito por dar provimento ao recurso, a fim de cancelar as exigências relativas a multas e juros isolados lançados por meio dos autos de infração de Florestais. Ok, então o relator está dando provimento. Querem discutir alguma coisa ou podemos passar para votação? Tranquilo. Então, conselheiro Ricardo. É só uma pequena reflexão aqui sobre essa malfadada isenção, né, da distribuição de lucros no Brasil, né? Isso causa uma tremenda de uma desigualdade no âmbito da tributação, mas está aí, está posta com essas possibilidades, inclusive, de se fazer
E eu estou com o relator, eu acho que a lei está muito clara, as regras são claras, não há problema por parte dos sócios de organizarem-se da maneira que acharem melhor, inclusive resolverem como pretendem fazer a distribuição dos lucros, né? O problema é a isenção. Infelizmente, isso é uma decisão política que o Brasil tem que avançar. Eu, nessa questão, acho até que alguns colegas tentam avançar para tentar fazer justiça com a caneta da autuação, mas eu acho que a gente tem que se vincular realmente ao que as leis e as regras que nos são caras, né, elas estão determinando. Então, eu acompanho o relator e parabenizo pelo brilhantismo do voto. Obrigado, conselheiro. Conselheiro André. Eu acompanho o relator também, presidente. Obrigado. Flávio. Com o relator, presidente. Cleucio. Também acompanho o relator. Sérgio. Acompanho o relator. Fabiana. Também acompanho e concordo com o Ricardo que nós somos campeões de desigualdades, assim, das mais surreais, né? É verdade. Eu também acompanho o relator, né, como bem pontuado pelo conselheiro Ricardo. Infelizmente, é o que está posto na legislação, né, as considerações adicionais em termos de fraude ou alguma coisa que envolvesse, né, essa distribuição desproporcional foram feitas pela delegacia de julgamento, mas, né, como bem apontado pelo relator, não foram trazidas na autuação. Então, felizmente, não há como se afastar disso. Tá? Então, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial decadência, quanto ao mérito, ainda provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. Okay? Querem fazer um intervalo? Mais um pouquinho? Tá, ok. Então, eu peço para a Ana Tereza interromper a gravação para a gente. É só para pegar a água aqui que acabou. Tá, só interromper a gravação. 5 minutinhos. Presidente, gravação interrompida. Obrigado.